Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. E hoje, na nossa aula de História, vamos abordar um tema muito importante que ficou muito marcado na história, tanto do Brasil quanto de todo o mundo. A gente vai falar um pouco sobre a escravidão e como ela aconteceu no Brasil. Para falarmos sobre a escravidão, é muito importante entender sobre a história. Não foi um processo simples, não foi fácil, tanto para acontecer quanto para acabar. E aí a gente tem uma ideia de que a escravidão funcionou tranquilamente, por que precisou da escravidão, porque as pessoas precisaram ser escravizadas. Então a gente vai entender um pouquinho da história, principalmente hoje a história da escravidão no Brasil, para falar dos acontecimentos e para aprender um pouco mais. A história da escravidão começa por volta da década de 1530, onde a colonização da América pelos portugueses, né? Os portugueses vieram para a América, a gente já tem falado desse assunto nas aulas de história, e com essa vinda dos portugueses para o Brasil, aqui começaram a acontecer várias situações. A gente já falou aí da cana-de-açúcar, a gente já falou da mineração, da década do período do ouro. Então a gente já falou muita coisa. Nesse período, as pessoas que aqui trabalhavam, elas foram o quê? Escravizadas. A mão de obra para trabalhar nessas lavouras eram mão de obras escravas. E como funcionava se tornar o escravo? As pessoas queriam, era uma escolha, porque hoje a gente vive num mundo onde as coisas evoluíram muito e para melhor, de certa forma. Não existe um trabalho escravo, né? A escravidão foi abolida, ela acabou como lei. Mas antigamente não era assim. Os trabalhadores não tinham direitos, eles não tinham deveres, entre aspas, somente deveres, inclusive. Eles não tinham alguém que os defendia enquanto trabalhador, eles não recebiam salários, então isso era escravidão. E a escravidão começou aqui no Brasil. Os portugueses chegaram e encontraram o que aqui? Quem morava, quem já habitava o Brasil? Os índios. Então era uma escravidão indígena. Eles tentaram por muito tempo escravizar os índios, mas não foi fácil. Por quê? Para capturar esses índios era muito complicado, porque os índios já eram nativos aqui, eles já conheciam as terras, eles já sabiam como fugir, como sair dessa caçada, dessa busca, dessa captura, porque eles eram capturados e eles passavam a ser tratados como escravos para trabalhar nessas lavouras. Apesar disso tudo, aconteceu também aqui com a vinda dos europeus, muitas doenças foram trazidas para o Brasil e esses indígenas começaram a adoecer muito, então eles não estavam sendo bons para o trabalho. E nisso foram acontecendo outros processos com o problema da escravidão. Onde buscar escravos, onde procurar mão de obra, porque eram muito grandes as lavouras e precisava de muita mão de obra. E aí, olha só, lá no século XVI e XVII, houve uma situação que foi a vinda dos escravos africanos. Os escravos africanos têm-se registros de que os escravos africanos eles foram o maior número de escravos no Brasil. Por que disso? Eles começaram a perceber que vocês já devem ter ouvido falar do tráfico negreiro. Era um tráfico que vinha navios da África lotados de pessoas que eram capturadas para serem escravizadas aqui no Brasil. O comércio de escravo no mundo todo sempre foi uma forma muito rentável. O que quer dizer uma forma rentável? Era muito fácil de ganhar dinheiro.
um bom escravo, que ele tinha uma boa aparência, que ele fosse forte, que ele fosse saudável, ele valia muito dinheiro. Então, nessa época, as pessoas eles ganharam muito dinheiro com a venda de escravos. Mas isso criava revolta, claro, as pessoas não queriam ser escravizadas e várias situações começaram a acontecer nesse período de escravidão. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. A escravidão dos indígenas, ela era mais barata, né? A gente não precisava trazer escravos de fora, os portugueses não precisavam importar, que a gente chama, trazer de fora para dentro, importar escravos. Eles já estavam aqui. A gente já podia capturar, né, as pessoas que aqui estavam, capturavam esses indígenas, trancavam, acorrentavam e colocavam eles para trabalhar para algumas pessoas que eram senhores de engenho, que eram as pessoas de classe bem alta, que as classes eram bem diferentes. Ou você era dono de engenho, de posses, ou você era escravo. E aí, a problemática que foi complicada com eles. Então, os indígenas não foram classificados como bons escravos naquela época. Então, vieram problemas jurídicos, problemas da escravidão indígena e também vieram a alta taxa de mortalidade, que foi o que eu falei, eles adoeciam muito. E eles eram extremamente rebeldes, porque eles estavam no período... eles estavam na casa deles, entre aspas, eles moravam aqui, então eles conheciam tudo, eles sabiam de tudo, então eles fugiam muito. Com o escapar, né, com o tentar fugir, eles eram capturados, eram muito maltratados, então muitos morreram nesse processo. E aí eles eram chamados de negros da terra e a principal mão de obra. E a prosperidade da economia açucareira, eles precisavam trabalhar, o Brasil estava numa fase de crescimento, a Europa precisava muito de mão de obra e não tinha muita mão de obra no Brasil, ela estava sendo muito complicada. E aí então, a escravidão dos africanos na década de 1550 começou a aparecer e foi muito utilizado em todas as partes do mundo. Gente, essas pessoas vinham para o Brasil ou para os outros lugares onde elas eram levadas em condições subhumanas, eram navios muito cheios de pessoas trazidas da África para serem escravizadas. Além disso, haviam muitas situações que incomodavam as pessoas que eram contra escravizar as pessoas, né? Contra a escravidão. Então, por exemplo, um dos exemplos, se essa escrava tivesse um filho e ela fosse vendida, não teria problema nenhum, o filho ficava e a mãe iria vendida. Se o dono que a comprou não quisesse o filho, eles eram separados. Um casal, que às vezes era marido e mulher, se comprou o marido e não quis comprar a esposa, a mulher, eles eram separados. Então, isso começou a criar muita revolta entre eles, separavam as famílias, eles jamais se encontravam novamente, porque o Brasil é um país extremamente vasto, não sabia para onde tinham sido levados, quem tinham comprado, eles não tinham essas informações, então gerou muito conflito. E era um trabalho escravo de alto lucro. Pensa para ver aqui comigo uma coisa, os escravos não recebiam. Eles eram propriedades dos donos de terra e eles trabalhavam durante todo o dia e à noite eles ficavam nas senzalas, alguns presos, e tinham sempre pessoas que vigiavam. E se o escravo fosse rebelde ou se ele não cumprisse com as obrigações, eles tinham formas de maltratar essas pessoas para que elas tivessem medo, para que elas sofressem, para que elas não quisessem sair dali. Então, por exemplo, às vezes eles passavam fome, às vezes eles eram acorrentados, às vezes, e todos pagavam por essa punição. Então, foi uma situação muito delicada para a questão dessa mão de obra escrava. E era uma mão de obra de grande escala. O que isso quer dizer? Precisava de muita gente, precisava de muito. O Brasil estava crescendo muito e essas plantações de cana-de-açúcar, depois o café, precisava de muita gente para trabalhar. Naquela época não tinham máquinas, não tinham tratores, era simplesmente a mão do escravo
que trabalhava, que fazia tudo acontecer. E com isso, 4,8 milhões de africanos vieram para o Brasil. Além das pessoas já escravizadas aqui no Brasil, olha só, 4,8 milhões de africanos vieram para o Brasil escravos. E um trabalho duro e muito violento. Realmente eles não tinham direitos, eles só tinham que cumprir o dever deles. Eles não tinham assistência nenhuma, a alimentação era o que tinha naquele dia, daquela forma. Haviam sim alguns escravos que não eram tão rebeldes, que às vezes trabalhavam na casa dos senhores de engenho, mas nenhum erro era permitido, eles eram sempre punidos e sempre acorrentados. E começaram a acontecer então as rebeldias. Claro, a pessoa foi escravizada, ela não tem direito a nada, ela vai tentar sair daquilo, ela vai tentar fugir daquela parte. E foi aí que começaram a acontecer as revoltas. Na verdade, não. Elas sempre aconteceram, essas revoltas, essas fugas, elas sempre aconteceram. Então, eles fugiam para lugares que tinham nomes corretos, eles formavam grupos, então às vezes eles conseguiam fugir, porque às vezes eles eram recapturados e aí assim muito maltratados. Vocês já devem ter ouvido falar que eles eram colocados no tronco. Toda fazenda tinha um lugar onde tinha um tronco, ele era amarrado e ali ele era chicoteado por não ter cumprido ou por ter desobedecido alguma ordem do senhor do engenho. E eles eram extremamente monitorados. A gente tinha algumas pessoas que eram de confiança do dono do engenho, que monitoravam esses escravos. Eles não tinham direito a sair, a passear ao domingo, isso não existia. Então começaram a acontecer campos de resistências, tanto no campo, né, como na cidade também, e o tratamento violento temidos pelo Senhor. Eles tinham uma aceitação da escravização com fugas e revoltas. Então eles fugiam muito. E nesses lugares onde eles eram muito rebeldes, ou eles voltavam, por que talvez também voltavam? Porque não encontravam nenhum lugar que pudesse dar para eles alimentação, ou dar um lugar para dormir, ou ter alguém próximo para ajudar. Então eles acabavam voltando para essas senzalas ou para essas fazendas de senhores de engenho, porque eles não tinham recursos. E aí começaram a surgir então, muitos escravos podiam ser acorrentados para evitar que fugissem. E usar uma máscara de ferro conhecido como máscara de Flandres. O que acontece? Era realmente desumano. Eles eram punidos, eles eram acorrentados, e isso foi durante esse processo que aconteceu por várias e várias décadas, houveram no mundo todo revoltas, até mesmo de pessoas que queriam acabar com a escravidão, porque não era humano, não era viável ficar mantendo essas pessoas dessa forma e de forma desumana. Então a gente tem aqui, olha só, um escravo, com certeza ele deve ter feito ou alguma coisa que não agradou, ele ia ser chicoteado. As chicotadas, elas eram contadas, né? Eles falavam 30 chicotadas, 20 chicotadas pelo que ele fez, e às vezes era feito geralmente em um lugar em que todos os outros escravos pudessem ver. Por quê? Para que isso servisse de base para que os outros não fizessem coisa errada, porque se fizessem, se tentassem fugir ou se desobedecessem, fossem recapturados, eles iriam para o tronco e as chicotadas iriam acontecer. E ao longo dos 300 anos de escravidão, os escravos africanos realizavam inúmeras ações de resistência. Claro, eles não aceitavam, eles não eram escravizados e aceitavam naturalmente, eu sou escravo e pronto. Não, vários deles tentaram fugir, vários tentaram se rebelar, né? Rebelar ir contra, lutar pelos direitos deles.
Alguns conseguiam algumas regalias, a gente vai falar um pouquinho depois, que tinham alguns escravos que tinham, por exemplo, o direito de ganho. Às vezes eles ganhavam a carta de alforria, que era uma carta destinada àquele escravo que deixou de ser escravo. Então, o patrão dele, o dono dele, fazia uma carta dizendo para ele que ele estava alforriado. Isso quer dizer que ele não era mais escravo, mas ele tinha que ter essa carta. Ele passava a ser um cidadão normal, não normal, porque como a gente vivia numa sociedade que era totalmente escrava, uma pessoa que já tinha sido escrava, ele não era tratado da mesma forma, com as mesmas regalias. Então, para a atividade de hoje, eu vou deixar para você fazer do seu caderno um breve momento sobre o que você aprendeu sobre a escravidão no Brasil. Não se esqueça de alguns pontos muito importantes, que eles escravizaram os indígenas, porque aqui era mais barato, a gente não precisava de trazer pessoas de fora. Depois passou por um período de revolta dos indígenas, pela situação em que eles adoeciam muito, então eles precisavam de outra mão de obra, então eles trouxeram os africanos através dos navios negreiros, e com essa chegada no Brasil, o processo foi acontecendo, eles foram se juntando e a gente conseguiu evoluir muito nesse processo que a gente vai falar na próxima aula, sobre como acabou essa escravidão no Brasil. E para acessar a nossa atividade na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula e todo mundo lá, bem atento! Tchau, pessoal!